Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 21 ao versículo de número 25. Primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2. Nós leremos, queridos, do versículo 21 ao versículo de número 25. 1 Pedro, capítulo 2, do 21 ao 25, a palavra do Senhor diz assim: Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Vamos orar? Quero te convidar para, nesse momento, fazer uma breve oração silenciosa, pedindo pelo seu coração, pedindo para que o Senhor fale com você neste momento, pedindo também pelos seus irmãos e irmãs que estão aqui, para que o Senhor também possa falar com cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nos concede da Tua graça, Pai. Nós acabamos de ler a Tua palavra. E Deus, e como não poderia ser diferente, ela é maravilhosa para nós, Deus. Ela manifesta o Teu caráter, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Ela revela para nós todas estas coisas. Ela nos mostra como o Senhor é bom, ela nos mostra como o Senhor é gracioso, como o Senhor é verdadeiro, como o Senhor é justo. Ela nos mostra quem o Senhor é. E ela nos fala sobre a verdade. Por favor, Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender quão gloriosas são as Tuas palavras de vida. Ministra as nossas vidas, Deus. Fala conosco. Ministra o nosso coração. Que nós saímos daqui impactados, transformados, cheios do Senhor. Que a nossa piedade cresça, que o nosso temor do Senhor cresça, para que nós possamos viver em santidade. Opera, Deus, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Durante toda a história da igreja, queridos, o povo de Deus sempre se viu como uma comunidade de peregrinos, gente que estava a caminho da sua terra natal, a Nova Jerusalém, o Monte Sião, o Monte Santo, onde nós nos encontraremos com o Senhor para morar para sempre com Ele, para desfrutar da sua presença para sempre com Ele. A verdade, queridos, é que esta é a nossa grande esperança final. A nossa esperança não está na possibilidade deste mundo se tornar um lugar melhor, menos sofrível, menos caótico. A nossa esperança está no Senhor, em chegarmos ao Monte Santo, a Santa Pátria Celestial.
O fato de que tudo o que nós vivemos aqui neste mundo, queridos, é resultado da nossa peregrinação e que um dia nós estaremos com o Senhor, reunido com todos os nossos irmãos de todos os tempos, de maneira definitiva na cidade celestial, celebrando as bodas do Cordeiro, quando não haverá nem lágrimas, nem dor, nem lamento. Estaremos com o Senhor. Essa é a nossa esperança final. No entanto, queridos, enquanto esse momento glorioso não chega, a igreja permanece a caminho. Permanece peregrinando, caminhando em direção à Nova Jerusalém. Acontece, irmãos, que ao peregrinarmos, nós nos deparamos com gente extremamente diferente de nós, não é mesmo? Pessoas que enxergam a vida de outro jeito, pessoas que têm esperanças e valores completamente diferentes dos nossos, pessoas que acreditam em coisas completamente diferentes daquelas coisas que nós cremos, que nós acreditamos, e é inevitável, queridos, que no encontro com essas pessoas, nós venhamos a provar de crises e conflitos. Na verdade, irmãos, essa tem sido a história e a experiência do povo de Deus, desde Abel, com o seu irmão Caim. A semente santa que pertence ao Senhor, sendo perseguida, humilhada e maltratada pela semente da serpente. E isso não mudou. A semente da serpente continua maltratando, perseguindo e difamando a semente santa. E o mais difícil disso tudo, queridos, é que o povo de Deus é chamado para viver em santidade, mesmo quando enfrenta a perseguição e a injustiça. Eu não coloquei no esboço, mas lembrei agora de uma referência que é muito importante para mim. Eu passei a minha adolescência lendo X-Men, né? E sim, sempre fui nerds, né? E os X-Men eram chamados para lutar por um mundo que os teme e os odeia. Eu vejo muito reflexo disso na igreja. A semente santa, o povo de Deus, é chamado para viver em santidade, mesmo quando enfrenta aqueles que os temem e os odeiam. Mesmo quando enfrenta a perseguição e a injustiça, mesmo quando nós enfrentamos, queridos, o sofrimento imposto sobre nós pela maldade desse mundo, irmãos, nós somos chamados para vivermos em obediência ao Senhor. E entenda, irmãos, nós precisamos lembrar que existe uma semente da serpente vivendo a vida da igreja também. E por causa disso, em alguns momentos, a igreja visível se tornou uma perseguidora da igreja invisível. Em outros momentos, a igreja visível, ao invés de viver e demonstrar a santidade do povo de Deus, se tornou perseguidora e opressora contra aqueles a quem esta igreja deveria servir. A igreja visível, queridos, sempre falha em ser santa, em viver em obediência, porque aqueles que não creem verdadeiramente sempre fazem parte dessa igreja. Esse é o motivo, irmãos, pelos quais a própria igreja é muitas vezes aquela que constrói conceitos equivocados de santidade. É por isso que durante muito tempo, ao longo dos últimos anos, as pessoas pensaram na vida de santidade como algo opressivo, como algo que estava vinculado apenas aos nossos atos externos e que por causa disso manifestava a hipocrisia da igreja. Acontece, queridos, que sim, nós lidamos
com um paradoxo. A realidade de que a verdadeira santidade é produzida no interior, mas que ela se manifesta no exterior. Uma santidade que é supostamente produzida no interior, mas que não se manifesta no exterior, não é santidade. Mas nós também precisamos lembrar que uma santidade que é manifesta no exterior, mas que não foi produzida no interior, também não é santidade. E o que esse texto que nós acabamos de ler nos ensina, irmãos, é que essa santidade está completamente vinculada com a obra de Cristo nas nossas vidas. A grande questão para nós, queridos, é que, infelizmente, quando nós somos perseguidos, quando nós somos insultados, quando nós somos maltratados, nós temos a tendência de reagirmos com a mesma perseguição que recebemos, com os mesmos insultos que recebemos e com os mesmos maus tratos que nós recebemos. Em outras palavras, queridos, o nosso pensamento é: como é que eu posso reagir de maneira santa aos constantes insultos e maus tratos que eu recebo, que as pessoas derramam contra mim? Como eu posso viver em santidade se eu sofro com a injustiça o tempo todo? E a única resposta que nós temos para isso, irmãos, é que nós podemos reagir com santidade em meio às injustiças por causa da obra de Cristo em nosso favor. Por isso, se Jesus é o nosso exemplo e o nosso Redentor, então nós podemos viver a santidade, mesmo quando sofremos. Lembra para quem o apóstolo Pedro estava escrevendo essa carta? Essa carta, irmãos, ela foi endereçada para alguns cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo maltratados e que sofriam na mão dos incrédulos. Eles tinham sido expulsos da sua terra por causa da perseguição, eles saíram de casa, alguns não foram propriamente expulsos, mas precisaram fugir para sobreviver. Mas a verdade, queridos, é que eles viviam como peregrinos nas regiões mais afastadas do Império Romano. Eles eram vistos como um povo rebelde, um povo que se recusava a viver debaixo dos costumes e das leis do Império Romano e que negava a experiência cultural e a experiência religiosa de todo o Império. E com isso, os cristãos acabavam por sofrer com a perseguição, com a injustiça, com a calúnia, com os maus tratos de uma sociedade pagã e idólatra. Mas o mais difícil disso tudo, queridos, é que o apóstolo Pedro diz que a única forma de viver dos cristãos é viver em obediência ao Senhor. Nós precisamos manifestar a santidade de Deus vivendo como um povo santo. Percebe, irmãos, nós estamos sofrendo porque nós estamos longe da nossa pátria. Nós estamos sofrendo por causa das injustiças e dos insultos que recebemos. E a resposta que temos para todo esse sofrimento é vivermos como povo de Deus, como povo santo de Deus. Por isso, queridos, em tudo o que nós fazemos, seja como cidadãos vivendo numa sociedade injusta, seja como servos em um local de trabalho opressor, seja como família em uma casa caótica, em tudo o que nós vivemos, nós devemos viver a santidade. Mesmo quando sofremos, nós precisamos viver a santidade. E nós podemos fazer isso, queridos, em primeiro lugar, porque Jesus é o nosso exemplo de santidade para suportar o sofrimento. Jesus é o nosso exemplo de santidade para suportar o sofrimento.
Sempre que nós sofremos alguma injustiça, queridos, a nossa resposta mais natural é a revolta, é a indignação, não é verdade? Mateus capítulo 5, versículo 6, nos mostra que sentir fome e sede de justiça é a realidade, é uma característica de todo cristão verdadeiro. Acontece, queridos, que a fome e sede de justiça que nós temos não deve nos encaminhar para sermos os primeiros responsáveis a respondermos às injustiças que nós sofremos. Ou melhor, nós não podemos reagir à fome e sede de justiça com vingança pessoal, com revolta, com indignação. É verdade, irmãos, que o tratamento injusto que nós sofremos quando nós queremos viver em santidade causa sim revolta e indignação, mas nós não podemos nos esquecer que ninguém foi mais injustiçado que o nosso Senhor. E mesmo assim, Ele suportou o sofrimento com paciência, sem revidar, sem ameaçar, sem insultar. Irmãos, Cristo é o nosso exemplo de santidade. O apóstolo Pedro nos diz no versículo 21, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Quando nós olhamos para o argumento de Pedro, irmãos, nós podemos perceber que ele estava encorajando os crentes através da identificação dos crentes com o seu Senhor, da identificação dos crentes com Cristo. E perceba, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é central em todo esse trecho que a gente vem trabalhando, que fala a respeito da vida de santidade da igreja. O apóstolo Pedro nos diz que todos nós devemos viver uma vida de santidade. Aqueles que são cidadãos do império, ele fala isso no capítulo 2, versículos 13 a 17. Aqueles que são escravos, capítulo 2, versículo 18 a 20. Aqueles que vivem em família, capítulo 3, do versículo 1 a 7. E aqueles que vivem a vida como igreja, capítulo 3, versículos 8 a 12. E no centro de todas essas instruções sobre uma vida santa, está o sacrifício de Cristo. Ou seja, o que Pedro quer nos mostrar, irmãos, é que antes de nós, o próprio Cristo viveu em santidade, mesmo sendo tratado com injustiça. Jesus viveu em santidade, mesmo quando ele sofria com a perversidade deste mundo. Veja, irmãos, ao nos identificar com o Senhor, Pedro está completamente ciente de que essa identificação não resolve o problema do nosso sofrimento. No entanto, queridos, o que ele está afirmando para nós é que existe dignidade para aquele que sofre. Mesmo quando nós sofremos, há dignidade, porque nós estamos sofrendo em semelhança àquele que mais sofreu. Nós passamos pelas injustiças a exemplo daquele que mais sofreu com a injustiça. Em outras palavras, queridos, ele está nos dizendo que nós merecemos sim o sofrimento, que nós merecemos as injustiças que sofremos, mas que assim como nós sofremos, Cristo sofreu antes de nós. E mais que isso, irmãos, o fato de Pedro dizer que Jesus sofreu em nosso lugar é um indício para entendermos que quando nós sofremos, e preste bem atenção, quando nós sofremos, é como se nós estivéssemos sofrendo no lugar de Jesus. Não porque Jesus precisasse de mais sofrimento, não que o nosso sofrimento acrescente ainda mais sofrimento em Cristo, mas não, é como se Pedro estivesse nos dizendo, queridos, que quando nós sofremos, se fosse Jesus que estivesse no nosso lugar,
se fosse Jesus que estivesse trabalhando no nosso lugar de trabalho, se fosse Jesus que estivesse ali vivendo aquela vida onde nós estamos, seria Ele que estaria sofrendo com os maus tratos e com a injustiça. Existe, irmãos, uma identificação completa de Jesus com os seus discípulos, mas sejamos honestos. Você já não ouviu aquela desculpinha esfarrapada que diz assim: mas Jesus era perfeito. Ele conseguia passar por tudo isso e continuar a ser uma pessoa boa, que não revidava, que não se vingava. Mas pastor, eu não sou como Jesus. Eu reajo mesmo. Eu reajo. Queridos, o que o apóstolo Pedro nos diz é que aquilo que Jesus sofreu ao viver a santidade, irmãos, é um exemplo que nós devemos sim seguir. Nós não devemos usar a nossa imperfeição como desculpa para não vivermos em santidade em meio às injustiças que sofremos, em meio aos insultos, em meio às ameaças e maus tratos. Não, Ele é exemplo, e porque Ele é exemplo, então nós precisamos seguir os seus passos. O apóstolo Pedro continua os versículos 22 e 23 dizendo assim: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, porque ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Perceba, queridos, que Jesus não é o nosso exemplo apenas no sofrimento. Jesus também precisa ser o nosso exemplo na nossa reação às injustiças, na nossa reação aos maus tratos que nós sofremos. Jesus suportou a maior injustiça da história da humanidade. O justo sendo julgado como se fosse injusto. O santo enfrentando o sofrimento como se fosse perverso. O bom sendo insultado e maltratado como se fosse mal. E mesmo assim, Jesus suportou tudo isso sem revidar, sem insultar, sem se vingar, sem ameaçar. E não porque ele estivesse impedido de fazer isso. Jesus podia reagir. No episódio em que Jesus foi preso, queridos, Pedro cortou a orelha do soldado com a espada. Lembra dessa história? E Jesus diz para Pedro: Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não convocaria os exércitos dos céus para me defender? Veja, irmãos, mesmo que Jesus pudesse revidar, ele escolheu não fazer. A verdadeira mansidão, que expressa a obediência e a santidade ao Senhor, é ter o poder para reagir, irmãos, e não fazer. Jesus tinha poder para interromper todo aquele processo de injustiça, todo aquele processo de insultos, de maus tratos, mas ele escolheu não fazer isso por obediência a Deus, porque ele se entregava nas mãos daquele que julga retamente. Jesus se submeteu à vontade do Pai em meio ao sofrimento, irmãos. Jesus deixou a vingança nas mãos do Pai. A reação de Jesus àquela injustiça, aos insultos, aos maus tratos, foi confiar em Deus, foi se entregar ao seu Pai. Acontece, queridos, que Jesus é o nosso exemplo. E por causa disso nós precisamos aprender a confiar na justiça de Deus, assim como Jesus. E isso não acontece pelo exercício da nossa justiça, ou por Deus fazendo aquilo que nós esperávamos contra aqueles que nos perseguem. Eu tenho um professor que me persegue lá na faculdade, eu vou orar para ele bater o dedinho na mesa.
Você não deve ficar boicotando o seu chefe. Você não deve torcer contra aquele seu colega de trabalho que te insulta. Não é para você ficar falando mal daqueles que te perseguem. Não é para você se vingar daquele parente inconveniente que faz questão de te humilhar nas reuniões de família. A vingança dos homens não produz a justiça de Deus. O que nós precisamos fazer, irmãos, é confiar no Senhor. O que nós precisamos fazer, irmãos, é nos entregarmos àquele que julga retamente. Irmãos, a justiça de Deus não falha. Os cristãos serão sim vingados pela justiça de Deus por todas as calúnias que sofreram. Mas isso não pode acontecer da forma como você quer. Vai acontecer da forma como Deus quer. E Deus faz com que estas formas sejam bem específicas. Ou através da conversão daqueles que nos perseguem, ou infelizmente, se não se arrependerem, através da condenação eterna daqueles que nos maltratam. A justiça de Deus não falha. Essa postura, queridos, de não revidar, de não ameaçar, de se entregar, ao contrário do que muitos pensam, não é uma postura passiva, leniente, nem mesmo indiferente ao sofrimento, não. Essa é uma postura da fé, irmãos. É uma ação, uma obra da fé. Ativamente nós suportamos os insultos sem revidar. Ativamente nós escolhemos não nos vingar contra os inimigos. Por causa da fé, queridos, nós resolvemos depositar a justiça nas mãos do Senhor. Por causa do exemplo de Cristo, queridos, nós podemos viver a santidade mesmo em meio ao sofrimento. Mas não apenas isso, queridos, porque em segundo lugar, nós podemos viver a santidade, mesmo em meio ao sacrifício, porque o sacrifício de Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, porque o sacrifício de Jesus nos capacita para vivermos em santidade, mesmo em meio ao sofrimento. Irmãos, como pastor, eu já ouvi muita desculpa para a vida impiedosa. E acredite, eu conheço todas elas. Mas eu não conheço as desculpas porque as pessoas me deram essas desculpas. Eu conheço cada uma dessas desculpas, irmãos, porque eu mesmo já me peguei em pensamentos autoindulgentes, tentando justificar os meus pecados, tentando justificar a minha vida de santidade. E sabe qual é o pensamento que mais me ocorre quando eu peco diante do sofrimento, diante da injustiça, diante dos maus tratos, da calúnia, dos insultos? O pensamento que mais me ocorre é: ah, Deus, o Senhor sabe que eu não sou perfeito, né? O Senhor sabe que eu sou falho, limitado e incapaz de obedecer. Então, Deus, por favor, dá um câncer para essa pessoa. Você percebe a impiedade desse pensamento? Você percebe a perversidade desse tipo de coisa? Irmãos, essa até pode começar como uma belíssima oração de confissão. Admitir que nós somos pecadores é o primeiro passo para uma vida santa. No entanto, irmãos, essa confissão não pode jamais ser uma forma de nós justificarmos o nosso desejo, a nossa sede de vingança. Essa confissão não pode ser o desejo ou justificar de forma alguma a nossa falta de santidade. E sabe por que não, irmãos? Porque Jesus nos capacita para vivermos uma vida santa. Olha o que o apóstolo Pedro nos diz no versículo 24.
Ele diz que Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Perceba que Pedro faz uso de uma imagem que é muito forte para nós, irmãos. Uma imagem messiânica de redenção, de expiação do pecado, de eficácia contra a malignidade e a condenabilidade, se é que existe essa palavra, do pecado. Ele nos diz que Jesus carregou um fardo extremamente pesado, que Jesus realizou um sacrifício em nosso favor, irmãos, e é por causa desse sacrifício que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Jesus carregou os nossos pecados na cruz do Calvário. E é justamente o fato de que Ele carregou os nossos pecados que faz com que agora nós sejamos de fato, irmãos, justificados e perdoados dos nossos pecados. Jesus pagou o preço na cruz, no madeiro, como o apóstolo Pedro fala, o preço que nós merecíamos. Ele morreu a nossa morte. A cruz era minha, a cruz era sua. Nós é que merecemos a condenação. Mas por causa da sua morte substitutiva, por causa do seu sacrifício vicário, irmãos, nós fomos perdoados. No entanto, perceba, irmãos, que o perdão e a justificação não é a única realidade que Pedro nos mostra nesse texto. Ele nos diz, queridos, também, que o sacrifício de Cristo também nos concede uma nova vida em retidão e justiça diante de Deus. Não é isso que ele diz no finalzinho do versículo? Mortos para os pecados, agora vivamos para a justiça. Perceba, queridos, que Pedro entende que a morte para os pecados com Cristo não se aplica apenas ao sentido forense, ao sentido legal da justificação. Muito mais do que isso, irmãos. A morte para os pecados com Cristo também nos dá a capacidade de vivermos uma nova vida justa. Isso quer dizer, irmãos, que em Cristo nós estamos livres da obrigatoriedade da vingança, da obrigatoriedade dos insultos, da obrigatoriedade das ameaças, da obrigatoriedade do revide. Irmãos, nós não estamos aprisionados à obrigatoriedade de reagirmos assim quando nós sofremos injustiças, mas ao contrário, irmãos, nós somos capacitados para respondermos à calúnia, à injustiça, aos insultos e aos maus tratos com santidade. É o sacrifício de Cristo que nos sara da necessidade de ofendermos aqueles que nos ofendem. É o sacrifício de Cristo que nos sara de ameaçarmos aqueles que nos maltratam. É o sacrifício de Cristo que nos sara da necessidade de nos vingarmos contra a injustiça. Preste-me atenção que até eu me perdi quando eu escrevi essa frase. O justo sofreu pelos injustos, para que os injustos justificados pudessem sofrer injustiças e conseguir reagir de maneira justa. Não me peça para repetir. O sacrifício de Cristo, queridos, não é apenas um exemplo para nós. Mas o sacrifício de Jesus é capacitador para nós, irmãos. E já que a palavra está na moda, o sacrifício de Cristo nos empodera para vivermos em santidade, irmãos. Mas você pode estar pensando, mas pastor, olha só, eu já tentei não revidar, eu já tentei não insultar,
Eu já tentei não me vingar contra as injustiças, mas quando eu vejo, eu já respondi como eu não devia, eu já usei todas as minhas forças para me vingar. Eu tento, mas quando eu percebo, eu já retribuí a injustiça com a minha justiça. Irmãos, eu percebo que isso é uma luta dentro de nós. É uma luta severa. A gente sempre quer manifestar a nossa indignação, a gente sempre quer dar a nossa resposta. Ninguém gosta de deixar barato a injustiça. Afinal, queridos, nós gostamos de ser pessoas que não levam desaforo para casa, não é verdade? Nós gostamos de ser assim, mas o grande motivo pelo qual isso acontece, irmãos, é porque nós não permitimos que o Evangelho opere profundamente em nós, irmãos. Nós mantemos o Evangelho na periferia do nosso coração, queridos. Nós queremos que o Evangelho seja apenas aquela mensagem boa, que acalente o nosso coração, que nos tranquilize com relação ao nosso pecado. E é verdade que o Evangelho realmente faz isso. No entanto, irmãos, também é verdade que o poder do Evangelho, nos concedendo nova vida em Cristo, também nos impulsiona para uma vida justa, uma vida que nos capacita para vivermos a santidade, até quando nós sofremos com os insultos, com as injustiças, maus tratos e calúnias. Na verdade, irmãos, é só por causa da verdade do Evangelho que esse sofrimento todo faz sentido. É só por causa do Evangelho que nós podemos abdicar do mal e fazer o bem. O sacrifício de Cristo nos capacita para vivermos a santidade, mesmo em meio às injustiças que nós sofremos. E não somente isso, irmãos, mas em último lugar, você pode viver a santidade, mesmo em meio ao sofrimento, porque Jesus cuida de nós, para vivermos em santidade em meio ao sofrimento. Até então, queridos, o apóstolo Pedro vem nos dizendo que nós temos o exemplo de Cristo que nos leva a vivermos em santidade. Ele nos disse que o sacrifício de Cristo nos capacita para vivermos a santidade, ou seja, Pedro nos mostra que não tem desculpa para não vivermos em santidade, mesmo quando nós sofremos com a injustiça. Mas você percebe que isso não nos consola? Saber que nós podemos viver a santidade em meio ao sofrimento não alivia o sofrimento, não é verdade? Nós continuamos sofrendo com a injustiça, com a maldade, nós continuamos sofrendo com a calúnia, os insultos, os maus tratos. Eu queria poder dizer para você, olha, basta que você vive em santidade, que o seu sofrimento com a injustiça dos outros vai embora, vai passar, tudo vai ficar bem. Mas isso não é verdade, irmãos. Eu estaria sendo completamente irresponsável em afirmar isso, porque nós bem sabemos que a nossa santidade pode gerar ainda mais insulto, ainda mais calúnia, ainda mais perseguição, ainda mais injustiça contra nós. Infelizmente, queridos, a santidade que nós demonstramos através de uma vida de obediência não vai fazer o sofrimento acabar. E em alguns casos vai aumentar mais ainda. Viver em santidade não vai estancar a ofensa. Então, será que vale a pena viver em santidade? Será que vale a pena suportar a injustiça, a calúnia, a ofensa? Parece que não, não é verdade? Se a nossa santidade não vai resolver o problema do nosso sofrimento, então qual é a vantagem de viver assim? Então, irmãos, é verdade. Pode parecer que a vida de santidade tenha muito pouco a responder ao sofrimento que nós temos por causa dos maus tratos que outros empenham contra nós. Mas eu também poderia te levar ao pensamento inverso.
Se a santidade não alivia o sofrimento, deixa eu te perguntar, será que a sua vingança pessoal vai aliviar? Irmãos, desculpa a referência, mas até o seu Madruga sabia que a vingança não produz nada de positivo. Afinal, a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Até o seu Madruga sabia do poder destrutivo da vingança, queridos. Mas nós temos sim uma resposta efetiva contra o sofrimento, irmãos. Veja o que o apóstolo Pedro nos diz no versículo 25. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Vocês estavam perdidos, sem rumo, sem direção. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Perceba, queridos, que Pedro nos diz o quão perdidos nós estávamos, irmãos. Nós estávamos desgarrados como ovelhas. Na semana passada, ao conduzir a liturgia, o pastor André Aldo nos contou da sua experiência com as ovelhas, e ele disse como as ovelhas realmente se comportam na ausência de um pastor. Elas ficam completamente perdidas, desorientadas, sem saber o que fazer, sem saber onde tem alimento, sem saber para onde tem que ir. E essa era justamente a nossa situação, irmãos, ovelhas desgarradas. Nós estávamos perdidos, sem direção, em meio à obrigatoriedade da vingança, respondendo o revide com insultos, com ameaças, respondendo à injustiça com injustiça, aos insultos com insultos, aos maus tratos com ameaças. Mas qual era o resultado disso tudo? Por acaso é possível provar de alívio vivendo assim? Nesse bateu, levou? É evidente que não, irmãos. No entanto, queridos, nós não estamos mais perdidos. Nós não estamos mais desgarrados. Agora, o bom pastor nos colocou debaixo do seu doce cuidado. Agora o bispo, o supervisor das nossas almas, nutre e edifica a nossa vida. Irmãos, se nem a santidade e nem a vingança podem aliviar o nosso sofrimento, então nós precisamos de alguém para fazer isso. E só Jesus pode aliviar o nosso sofrimento com a injustiça. O bom pastor cuida das nossas almas, irmãos. O bispo supervisiona as nossas almas. Nós somos cuidados pelo Senhor, mesmo em meio ao sofrimento mais cruel, mesmo sofrendo a calúnia, o insulto, os maus tratos. Jesus cuida do seu rebanho. Jesus cuida de nós, irmãos. Vale a pena viver em santidade, queridos. Não porque a nossa santidade tem poder para aliviar o sofrimento, mas porque quando nós vivemos a santidade, nós nos submetemos ao cuidado do Senhor, do nosso pastor, o bispo das nossas almas. E Ele, de fato, pode aliviar o nosso sofrimento. Ele é quem, de fato, sacia a nossa fome e sede por justiça. Concluindo, queridos, o exemplo e o sacrifício de Cristo, irmãos, é o que de fato nos capacitam para vivermos a santidade. Mesmo quando nós sofremos com a injustiça, viver em santidade não é apenas uma opção para nós. Nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes de Deus. Acontece, queridos, que a santidade normalmente vai sim nos conduzir a experimentarmos a perseguição, a injustiça, o sofrimento. E é por isso que nós precisamos nos lembrar que Jesus nos capacita para vivermos em santidade, mesmo em meio ao sofrimento. Mas não somente isso, irmãos, nós precisamos nos lembrar, Jesus cuida de nós,
mesmo em meio ao sofrimento. Ele nunca nos abandona, Ele é o bom pastor, Ele é o bispo das nossas almas, e por isso Ele cuida das nossas vidas o tempo todo, mesmo em meio ao sofrimento. Entenda, irmãos, se os incrédulos vivem ou morrem, se eles prosperam ou sofrem, tudo é sem sentido. Tudo é sem significado. Mas por causa da obra de Cristo, nós fomos salvos de todo esse vazio, de toda essa vida sem sentido, de toda essa vida sem significado. Nós fomos salvos da nossa vingança. Nós fomos salvos da nossa suposta justiça. Nós fomos salvos das nossas insanidades. Nós fomos salvos da nossa lógica deturpada. Em Jesus, queridos, nossas vidas têm propósito, têm direção. Em Jesus, as nossas vidas têm valor. E por isso, nós podemos nos entregar nas mãos do Senhor para viver em santidade, mesmo em meio ao sofrimento. O Senhor diz: sejam santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. E que assim o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra é gloriosa porque ela revela quem o Senhor é. E ao nos revelar quem o Senhor é, nós ficamos maravilhados com a verdade, com a Tua santidade, com a Tua bondade, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Deus, que falso Deus, que ídolo seria capaz de realizar tudo isso em nós? Não há ninguém como Tu. Só o Senhor é Deus. Exaltado seja o Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, na Sua graça e bondade, não apenas nos perdoa dos nossos pecados em Cristo, mas em Cristo também o Senhor nos capacita para enterrarmos esses pecados e vivermos uma vida santa, uma vida justa. Exaltado seja o Teu nome. O Senhor sabe da nossa incapacidade, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe daquilo que mora no mais profundo da nossa mente, do nosso coração. O Senhor conhece o nosso desejo de vingança, o Senhor conhece o nosso desejo de retribuirmos a injustiça com a nossa justiça. O Senhor conhece todas essas coisas. E mesmo assim, graciosamente, o Senhor continua cuidando das nossas almas. Deus, isso é uma graça incompreensível para nós. É inexplicável que mesmo conhecendo o mais profundo do nosso coração, o Senhor permite que nós possamos viver. Não há Deus como o Senhor. Não existe misericórdia que se compara a esta. Mas Deus, nós também clamamos para que o Senhor opere nas nossas vidas, para que nós possamos viver essa santidade, mesmo quando nós somos alvos da injustiça, dos maus tratos, das calúnias, dos insultos. Deus, que o sofrimento que mora na nossa mente, no nosso coração, por causa da perseguição, por causa da humilhação, por causa da perversidade de outras pessoas, que esse sofrimento seja aliviado nos cuidados do Senhor. Mas que mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor nos capacite, por causa da obra de Cristo, a vivermos em santidade. Opera em nós. Opera na Tua igreja. Ó Deus, que nós sejamos exemplos
de vida justa, de vida reta, assim como o Senhor Jesus. Que nós sejamos capacitados para vivermos uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta, pelo Senhor Jesus Cristo. E que em tudo isso, Deus, nós possamos desfrutar e nos deleitar debaixo do teu cuidado. Opera em nós, fala ao nosso coração, nos ajuda, Deus, a vivermos em santidade. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.